it's all about a journey we don't know, that I won't make it all alone. Bem-vindos ao It's All About the Journey. O meu nome é Pedro Tanger, temos mediação da Mariana Nunes Rodrigues e hoje temos o convidado Sérgio Gaitas, psicólogo da educação e professor universitário. Hoje vamos falar de educação. Então, Sérgio, bem-vindo. Visto que o tema principal é a educação e que são as duas professoras, acho que seria interessante começar por pensar o que é ensinar. Sérgio? Isso é uma pergunta. É uma pergunta, Sérgio. Quantas horas temos? Vou fazer contas, perguntas difíceis logo para começar. É assim, responder a essa questão vai levar-nos o dia todo, porque eu acho que se há coisa que nós não paramos de fazer desde que nascemos é aprender. E com isto vem a lógica do ensinar. Uhum. Eu acho que há aqui duas ideias iniciais que nós podemos pensar quando pensamos em ensinar. E ensinar como um ato deliberado de fazer alguém caminhar sobre alguma coisa, não é? E em simultâneo esse ato deliberado, ser um ato de apoio, não é? Um ato de apoio ao caminho. Acho que estas duas ideias iniciais eu acho que são particularmente interessantes. De apoio ao caminho. Tal e qual. Ou seja, porque dificilmente, nós ouvimos muitas, assim, no dia-a-dia ouvimos as pessoas dizerem que verdadeiramente nunca se ensina nada a ninguém. Não é? E eu acho que isto traduz um bocadinho a ideia da agência das próprias pessoas no caminho da aprendizagem. Uhum. Traduzindo Traduzindo, isto. sim. Se nós, de facto, queremos apoiar alguém no processo de aprendizagem, é fundamental que esse processo traduza de alguma forma a agência da própria pessoa naquilo que ela está a aprender. Senhores, pronto, já começou. Não, é giro, porque eu então, estava a diz lá, pensar... Pedro. Eu encaro muito o ensinar, a pedagogia, como uma arte. E é a arte de desencadear no outro o crescimento. E vejo como uma arte, porque eu sou um professor na prática, não é? Ou seja, eu não tenho formação académica nesta área e por isso é que eu acho esta conversa tão fascinante. Mas para mim é uma arte porque acho que é uma coisa que tem que se ter gosto, ponto número 1. Depois há técnicas, sem dúvida que há técnica, mas é muito uma arte porque depois a pessoa vai afinando ao longo da vida, vai ficando cada vez mais afinada, mais... Há todo um lado meio holístico também, no ver o crescimento do outro, de ver o nosso crescimento no processo, enquanto o outro cresce também. Estás a falar de subtilezas, é isso que se vão Subtilezas, sim, até o desenvolvimento técnico, mas também o desenvolvimento humano que há com o ensino, com a pedagogia. Então há um processo muito de crescimento mútuo que acontece permanentemente. E pronto, eu vejo muito o ensino como esta arte de desencadear o potencial nos outros. Dirias que é o papel de quem ensina? Sim, acho que sim. Acho que quem ensina tem o papel de criar o contexto para a aprendizagem e que, no fundo, a aprendizagem é crescimento. Pelo menos como eu vejo. O que é que achas, Sérgio, sobre o papel de quem ensina? Estava aqui a pensar numa coisa, quando o Pedro fala que ensinar é arte, lembrei-me da definição de pedagogia. Não é? E eles dizem que a definição de pedagogia é uma ciência, ou é a ciência que estuda a relação entre 3 dimensões. E estas 3 dimensões são quem ensina, quem aprende e o que se ensina ou o que aprende, o que é suposto desenvolver-se. E há muitos modelos pedagógicos que colocam um destes 3 vértices do triângulo de fora. Ou seja, há determinadas orientações pedagógicas que o que interessa é a relação que o professor tem com o saber, não é? O aluno está lá para receber e pronto, e isto vai trocando de acordo com os vértices. Até costuma-se dizer que há modelos pedagógicos em que o aluno ocupa o lugar do morto. E este morto às vezes ocupa o professor, outras vezes é o conteúdo, e vai mudando. Mas o que este triângulo traduz, e eu acho que é uma questão que fica aqui um bocado clara naquilo que o Pedro nos traz, é que ensinar é sobretudo uma questão de relação, não é? E a relação entre estes 3 vértices. Ou seja, os miúdos, seja lá do que estivermos a falar, os miúdos não aprendem se não se sentirem acolhidos, se não se sentirem gostados, se não se sentirem bem-vindos, se não se sentirem apoiados. Eles não vão aprender. E por outro lado, eu acho que
E isto traduz exatamente aquilo que é o papel do adulto, do professor, do que for aqui para encaminhar a aprendizagem. É que muitas vezes nós, de mansinho, colocamos a questão no... O adulto só tem que criar o contexto e os miúdos desenvolvem-se. E isto, no meu olhar, isto não é promoção de nada, isto é abandono. Não é? Porque nós deixamos os miúdos sozinhos e esperamos que tudo aconteça. Que floresça apenas pelo contexto. Não acontece, não acontece. Era o Rousseau dizia uma coisa muito engraçada num livro clássico que é o Emílio da Educação. Ele dizia assim, o adulto, a principal função de um educador é despertar o interesse de alguma coisa que um aluno ou uma criança sozinha jamais se interessaria. E tem a ver com este papel. E o adulto é fundamental. Mas para este encaminhamento é também fundamental perceber que nós temos à frente uma pessoa, não é? Com interesses, medos, vontades, curiosidades e, sobretudo, o Vygotsky dizia uma coisa muito engraçada, que é a aprendizagem nunca nasce do zero. Nunca. Nunca. Nós trazemos sempre alguma coisa de nós, experiências passadas, saberes prévios, o que for. E podem estar alinhados com aquilo que nós vamos aprender ou podem estar completamente ao contrário, não é? Mas é fundamental nós partirmos para essa nova aprendizagem a partir daquilo que nós somos e sabemos e que já trazemos na mochila. Então isso leva-me a outra pergunta, que é o que é aprender? Essa é para o Pedro, essa é difícil. Essa é difícil. É difícil, vai, Pedro. O que é aprender? Não é? Porque... Não, é que... É que agora estávamos em vórtice. Estamos bem. Eu estou aqui com alto calibre. Posso perguntar outra coisa? Sim. Qual é o contexto? Então vamos ao contexto. Qual é o contexto ideal para a aprendizagem? Eu não sei se existe um contexto... Não, eu acho que o aprender... Eu bato um bocadinho nesta tecla, eu acho que o aprender, de alguma forma, é crescer, não é? Ou seja, é crescer uma determinada dimensão de quem somos e do que sabemos, mas eu não consigo dissociar os dois. Eu não consigo achar que aprender é só adquirir conhecimento. Não acredito nisso, acho que isso é desumano e acho que é um erro do sistema escolar, é exatamente a dissociação entre o conhecimento e o crescimento dos seres humanos que são alvos dessa transmissão. E portanto acho que aprender é conseguir exatamente assimilar um determinado tipo de conhecimento que por sua vez, ou em simultâneo, me faz também crescer internamente, como pessoa, internamente no meu espaço psicológico, emocional, e isso, depois, qual é que é o contexto certo para isso, acho que depende do tipo de conhecimento que está a ser transmitido. Para artes marciais, acho que o contexto certo é a STAT, como é óbvio. Óbvio. E apenas uma marca. É o único sítio, não é? O ideal. Mas acho que depois determinados tipos de conhecimentos exigem contextos, espaços até, contextos físicos e até sociais diferentes. Acho que não se pode ensinar tudo em todo lado. Acho que há uns contextos melhores para outros, não é? Só pegando no exemplo um bocadinho caricato das artes marciais, se eu for para a praia ensinar artes marciais é muito giro, mas não dá. A certa altura é uma experiência, fun, mas... E é só uma nuvem de areia que... Mas é uma nuvem de areia que vai para os olhos, não é? Literalmente. Não dá jeito nenhum. Agora, da mesma maneira que se eu quiser aprender francês, também ir para uma academia de artes marciais também, se calhar, dá, não é? Mas não é o sítio ideal. Também não sei se é o sítio ideal estarmos sentados em cadeiras a olhar para a frente, mas isso já é outra questão. Fez-me lembrar... há um senhor francês, que eu estava aqui a tentar lembrar-me do nome e não me lembro. Já sei. O Philippe Mérieux. E ele diz uma coisa muito engraçada. Ele diz assim, quando o miúdo tem dificuldade, e isto remete para a questão do que é aprender, quando o miúdo tem alguma dificuldade, ele diz, isto é mais complexo do que isto, mas ele simplifica desta forma. Quando há um miúdo que tem alguma dificuldade no seu processo de aprendizagem, é por um de dois motivos. Ou ele não percebe para que é que aquilo serve, ou ele não percebe o que é que lhe está a ser pedido. Não há outro motivo. E eu acho que isto vai um bocadinho ao encontro da ideia do que é aprender, não é? Então, nós já chegámos aqui a 2 ou 3 consensos, e um deles é a questão da relação, não é? E o outro é a questão da relação com a aprendizagem servir um princípio, não é? Nós não aprendemos só porque sim. Há putos que aprendem tudo e de qualquer maneira e porque sim. Felizmente, porque senão estávamos desgraçados. Isso é verdade. Mas há muitos miúdos que precisam de um contexto, de um significado
para a aprendizagem. E isto traduz exatamente um dos principais princípios do que é aprender. Quer dizer, nós aprendemos para alguma coisa, não é? E esta alguma coisa é um dos principais papéis que os adultos têm. É ajudar a atribuir significado à aprendizagem. Agora estava a falar disso e veio-me uma palavra à cabeça, que é curiosidade. Estimular a curiosidade no outro para que ele queira aprender, podia ser qualquer coisa assim desse estilo? Eu vou dizer uma maldade, mas vocês, com a generosidade que vos caracteriza... Ninguém ouve, ninguém está a ouvir. É, tal e qual. Muitas das vezes, como psicólogos, vêm-nos bater à porta, e vou caricaturar, para isto ficar mais ou menos interessante, ou engraçado. Vêm-nos bater à porta e dizer que os miúdos estão desmotivados, e é muito engraçado, porque nós não conhecemos, ou é difícil acontecer, um miúdo que vai iniciar um processo qualquer de aprendizagem, onde ele tenha tido o papel em escolher aquilo, e que ele vá desmotivado. Ou seja, o que nós fazemos nos processos de aprendizagem, e isto pode soar um bocadinho a maldade, mas eu vou dizer na mesma, nós é que desmotivamos os miúdos e depois andamos muito preocupados nesta tentativa de os motivar, mas na verdade é uma remotivação, porque fomos nós que os desmotivámos, não é? Fomos nós que os levámos a perceber, como o Pedro dizia há pouco. Vou contar-vos um exemplo. No outro dia eu estava a vigiar uma frequência, ainda vou ser despedido por causa disto, mas não faz mal. Ninguém nos está a ouvir. No outro dia eu estava a vigiar uma frequência e uma aluna passou, já não nos víamos há algum tempo, já nos conhecíamos há algum tempo, era uma cadeira que a aluna estava a repetir. E ela dizia, professor, vamos ver se é desta aqui. Certamente. E ela diz-me isto, mas com sorte, quando eu sair daqui, já me esqueci de tudo. Ou seja, o objetivo é este. O objetivo é nós estudarmos, decorarmos, despejarmos e agradecer e esquecer. É passar aquele objetivo, não é aprender ali nada, é passar a nota. E é uma perda de oportunidade de efetivamente aprender e crescer, não é? Mas eu ainda vou mais longe no que toca, que eu acho que está tudo certíssimo, porque isto é... Porque quando vêm com as crianças, isso também vou ser... Ninguém está a ouvir, que é a questão do déficit de atenção, não é? Quando vem, porque ele tem imenso déficit de atenção, ela tem, não sei o quê, nas aulas, não para quieto, normalmente são mais rapazes, na verdade. Não para quieto nas aulas, não ouve, depois de repente chegam aos treinos ou fazem alguma coisa que gostam, em que o interesse é evidente, e às vezes não é só o interesse, podia-se pensar que é só o interesse físico, estão a fazer desportos, estão entretidos, portanto... Não, é o propósito, o porquê. Porquê que eles estão a aprender? Isto serve para quê? E essas crianças que não têm esse porquê, naturalmente não estão engaged, não estão ali. É tipo, porquê que eu estou a fazer isto? Eu sei porque era uma delas, não é? E, portanto, não vejo utilidade para isto. Mas isso volta a lembrar a questão de, por exemplo, quando eu te perguntei do contexto, falaste muito do contexto físico. Mas e o contexto emocional, o contexto... Mas era um bocadinho por aí que eu ia, que é, como é que se pode, depois, se eu não estou... mentalmente ou perceber o propósito do que é que eu estou a aprender, primeiro não consigo aprender, porque depois é uma violência ter que aprender, portanto eu transformo aquilo numa tarefa para cumprir o quê? Para cumprir um objetivo, nomeadamente se for para a faculdade, acabar o curso ou passar aquilo e depois seguir. Mas o problema com isto é como é que eu saio deste curso superior, por exemplo, o que é que ele fez de mim? E grande parte de mim sai cínica, não é? Sai uma parte de mim que sai magoado, sai cínico, sai revoltado, sai irritado. Sim, a resposta que a aluna lhe deu claramente foi... Mas isto é o normal, essa resposta. Sim. Quando tirei o curso de Direito, isto era o normal. Eu não via ninguém a dizer vamos imenso estudar, adoro estudar isto. O que é que nós aprendemos? Que adorava, então. Mas o problema não é do curso, o problema é de todo o projeto de educação que começa no início, em que não há os tais contextos e não há os tais professores que têm, podemos ir por aí, que é os professores terem consciência do papel deles. Eu lembro-me, que é o... Não, eu travo-te, vou obrigado. Eu dou muitas vezes este exemplo, que é as pessoas vão para a escola, fazem o ensino todo. E lembram-se, com sorte, de 1 ou 2 ou 3 professores que os marcou porque entravam, porque emocionalmente estavam lá. Os captavam, não é? E o que as pessoas não se apercebem é que não se lembram só dos professores. Curiosamente, lembram-se da matéria que era dada nessas aulas. Até hoje. Eu tenho um professor assim, eu lembro do Monsieur Baudet, ele chava e todo ele entrava e coisa. Eu tive na Segunda Guerra Mundial,
Por causa dele. Aquilo era tão emocionante. Eu lembro-me da matéria desse ano porque me lembro do envolvimento emocional que havia nessa aula. Eu aprendi. Mas então aí chegas ao contexto, se calhar mais emocional e mais preparado para ensinar e para o aluno receber, aprender. Total. Estou a dizer um disparate. Não, absolutamente. Há bocado fizeram-me lembrar, eu vou-me lembrando de coisas. Ótimo. Eu tive um professor, não sei se conhecem, que era o professor José Morgado. E o professor José Morgado era aqui um ídolo para todos nós. E ele dizia uma coisa muito engraçada. Ele dizia isto, que era, vocês têm filhos? Perguntava à audiência, e havia pessoas na audiência que têm filhos. Eu vou fazer aqui a mesma coisa, pode correr muito mal. Não interessa, nós fazemos a mesma. Se correr mal é mais engraçado. Vocês têm filhos, e o que é que vocês dizem se os vossos filhos estiverem muito quietos, ou muito parados, ou muito calados? O que é que vocês dizem? É mesmo uma pergunta. Olha, eu tenho uma filha muito quieta e muito parada, e um dia perguntei-lhe, então, gorda, o que é que estás a pensar? O que é que ela assim? Ela se mentou a contemplar. E eu pensei, boa, ótimo, segue. Ok. Super Não, foi- normal a resposta. Não, foi, Os meus normalmente tinha estão para aí 4 ouvidos. anos, ou seja, mas eu acho, mas porque eu acho, mas também estou enviesada, não é? Não, claro. Porque eu acho que é preciso a ausência e o tédio e o não terem absolutamente nada para fazer para que a criatividade surja e que façam qualquer Mas coisa. isso é outra Sim. questão. Mas Isso é outra Então, questão. então Mas eu- se os vejo muito parados, como Eu assim? pergunto, está tudo bem, não é? Eu fico preocupado. Certo. Está tudo bem. Eu pergunto, Pronto, Não, mas isso é o natural. Ou seja- Eu próprio com as minhas filhas, essa é mesmo que se elas estão muito quietas, das duas, uma, ou estão Ou estão doentes, Vou fazer um disparate. ou estão a preparar alguma, tal e qual. E, Sim, se calhar com o rapaz eu pensaria, ui, está calado, ui. não é? E se nós pensarmos um bocadinho na organização dos processos educativos, nomeadamente nos contextos escolares, que era o que nós estávamos a falar, o que a escola quer, isto é uma maldade tão grande, mas eu vou dizer, o que a escola quer, Não, não. o que a escola quer é que os miúdos ou fiquem doentes, Sim. ou estejam a preparar alguma, e felizmente eles preparam alguma. E eu acho que isto coloca uma questão maior, que talvez aqui não seja o caso para nós discutirmos, mas fica eventualmente para quem nos ouvir, que é fundamental nós repensarmos qual é o papel da escola. É fundamental nós repensarmos porque é que aprendemos o que aprendemos. Porque é que os currículos que nós aprendemos nas escolas aprendemos. Porque é que as avaliações são daquela forma. Porque é que estes porquês todos, não é? Como é que se forma um cidadão. Estas questões todas. É possível uma democracia na escola. Todas estas questões são fundamentais para nós pensarmos, porque se nós olharmos, por exemplo, para alguns indicadores a nível da Europa, o bullying, a participação cívica, etc. Portugal tem dos piores indicadores a nível da OCDE, não é? Isso está registado em todo lado. E nós nunca pomos a escola em questão, não é? E se nós olharmos para a nossa escola e para a forma como ela está organizada, ela reproduz a estrutura da escola quando ela foi inventada. lá na Napoleónica, Revolução não é? Tal e qual. É napoleónico. Tal e qual. É uma reprodução igual. Os putos estão divididos em turmas que estão assentes por idades, que corresponde a uma estrutura de currículo com uma etapa linear. Quando nós já sabemos, e o Pedro tem essa experiência, Fábrica. todas essas questões, nós já sabemos, a aprendizagem não é linear, a aprendizagem dá salto, anda para trás, anda para a frente. Mas a nossa estrutura curricular ainda assenta sobre Isso isto. lembra-me, ainda há bocado falou de uma coisa que eu queria puxar, que era da questão da agência, porque dá-se pouca agência, dá-se pouca autonomia para que as crianças estudem o que... Bom, nos colégios, nas escolas, menos ainda. Mas mesmo em casa, eu não sei se dá essa autonomia para eles decidirem o que é que têm curiosidade, que cursos é que querem seguir, como é que querem fazer. Acho que queria ir um bocadinho sobre a urgência e a autonomia. Eu hoje em dia tenho aqui um bocadinho que é... Também não sei qual é que é a solução, porque nós vemos, só pegando aqui um bocado nos sistemas educativos, que há hoje em dia já há mais oferta, com os modelos de que vai até o Montessori, que vai... Onde as crianças aprendem de uma forma muito mais dinâmica, Já etc. vou. Quão escalável é que isto depois é também? Porque isto depois torna-se complexo, não é? Quando nós estamos a implementar todo um sistema... Eu sou também muito crítico do sistema de educação, como é óbvio. Não há como não ser hoje em dia, com o que se sabe, e com o que nós fazemos também, portanto é evidente. Mas também não sei como é que se há soluções ou não para escalar o ensino dinâmico. Deve ser dificílimo. Não sei se há ou não. Isto é uma pergunta mais do que qualquer outra coisa.
É uma pergunta de modelos, basicamente. É uma pergunta de modelos, sobretudo escaláveis, porque eu vejo um colégio... O que é escaláveis? É adaptáveis a escalas grandes? Isso, Ok. tá? Porque eu tenho um colégio Montessori que trabalha com turmas de 8, de 10 crianças, com 2 assistentes, quer dizer, está bem, ok, certo, mas vamos conseguir tornar isso um sistema público. Mas o Sérgio é ótimo para responder. Pronto, era... Eu não sei se só ótimo para responder, mas certamente para questionar eventualmente, porque eu acho que hoje em dia há muito por saber e muito por estudar, mas há muito que já se sabe. Pois. E uma das coisas que já se sabe é os modelos alternativos, e vamos pôr aqui, nós sabemos que há muita variedade dentro deste pacote e ao abrigo deste chapéu, mas aqui para o efeito vamos pôr tudo dentro destes modelos alternativos. Os modelos alternativos de ensino e aprendizagem, nós sabemos o que são, sabemos como é que funcionam, sabemos que funcionam, que resultam e, ao fim de 100 anos, continuamos a chamá-los alternativos. Ou seja, a questão que se coloca é, nós temos uma ordem social e temos uma ordem social estabelecida. E a questão que se coloca é até que ponto é que nós queremos efetivamente reorganizar esta ordem social. É essa a questão, não é? Esta é que é a questão, porque nós não fazemos diferente porque não queremos. Mas é porque também é um Roubou-me medo... tanta pergunta, porque eu ia perguntar... Foi tanto, porque eu ia perguntar se nós sabemos... Nós não queremos fazer uma experiência social, não é? A certa altura, mas eu tenho os meus filhos numa escola alternativa, e, que é a Torre, lá a Torre, que é top e é espetacular. Eu vejo como é que eles integram, vejo como é que eles ensinam, vejo o impacto muito positivo que tem no desenvolvimento deles naturalmente. Portanto, e eu andei no liceu francês. Aquilo que é bastante... é o oposto, não é? É muito estruturante. Não sei se o termo estruturante é certo. É muito rígido, vai mais isso. É conservador. É conservador e tem aquele papel a escola e o établissement é, de facto, mais importante que o aluno. E isto é visto como uma coisa positiva, não é? E, portanto, ou seja, vocês estão a crescer para serem adultos e nós já vos tratamos como adultos, não é? E, portanto, com a responsabilidade e com a inerência que tu tens, que pode funcionar com algumas pessoas... Comigo, especialmente, não acho que tenha sido o melhor modelo, apesar de ter feito o liceu como fiz. Já estar aqui. Não, mas isto porquê? Porque a minha questão é essa, porque a certa altura é uma experiência social que se faz muito grande de mudar o sistema todo. Portanto, é preciso mudar, é preciso saber que se mudarmos o sistema educativo, a sociedade toda vai mudar. Eu acho que as pessoas às vezes não percebem a escala disto. Mas a pergunta, desculpa, porque me roubou a pergunta, agora vou ter que fazer a pergunta, que é, se nós sabemos o que sabemos, sabemos que funciona, se temos conhecimento científico, porquê é que não fazemos o que sabemos que funciona? Eu não sei responder a essa questão, não é? Estamos a pensar juntos. Certo, mas, por exemplo, nós temos experiências a nível de outros países que já estiveram onde nós estamos. Aliás, estiveram piores do sítio onde nós estamos. E, de facto, houve uma aposta na educação. Quando nós olhamos para os nossos orçamentos de Estado, quando nós olhamos para os investimentos que são feitos na educação, eles traduzem de alguma forma quais são as opções a nível político e governamental dos governos para estas áreas. E o nosso caso é um caso, porque há muito tempo que nós sabemos que é preciso mudar o sistema, é preciso intervir na formação de professores, é preciso criar todas estas coisas, tudo aquilo que nós vamos falando não é novo. Vejamos a história dos professores e da falta dos professores. Há mais de 30 anos que nós sabemos que vai chegar a esta altura e que não há professores. E pouco ou nada se fez. Para inverter esta situação. E este é um pequeno exemplo. E mesmo aqui na formação dos professores, já agora, pegando aqui neste tema, porque acho que é um tema fascinante. Por exemplo, nós na STAT, uma das coisas mais importantes que fazemos na formação dos nossos instrutores é, de facto, organizamos primeiro a parte da estrutura da aula, portanto, o contexto, não é? Organizamos o contexto, não é? E depois, aquilo que nós garantimos que todos os instrutores sabem fazer é a parte emocional. Portanto, o segundo... Ok, já sabem como organizar os alunos, top. Ok, agora o que é que têm que fazer? Têm que cativá-los. Explica melhor isso. Portanto, o nosso chamado curso de instrução, não é? Ou seja, quando nós ensinamos os alunos a ensinar, e ensinamos logo a partir dos 9 anos, não tem que ser instrutores, não tem que ser adultos. Não, isto é liderança, é comunicação, é o que se quiser. E nós depois utilizamos a ferramenta de dar aulas de artes marciais como uma forma deles treinarem esta capacidade de ensinar, ou de comunicar, ou de liderar,
E aquilo que nós fazemos muito é, ok, vou dar um exemplo prático. Este é o exercício que é preciso passar. Agora, não é o que vai fazer, é como é que o vai fazer. E então é o tom de voz, é o olhar, é o tempo, o tempo com que se dizem as coisas, é o ritmo, é o contacto pessoal, é o sorriso. E até eles dominarem isso, ou seja, primeiro eles têm que dominar isso. E depois de eles dominarem a componente emocional do ensino e da conexão com os alunos e daquela coisa toda, é que eles eventualmente depois começam a pensar melhor o que é que estão a ensinar. E esta inversão... E aí voltamos à questão da relação, não é? Só para uma coisa que é, na formação académica no geral, é sempre invertido isto. É primeiro dá-se a estrutura, que é a sala de aulas, depois passa-se para o conhecimento, que é o que é que vão ensinar. Eventualmente, se o professor tiver gosto nisso e quiser, por sua própria iniciativa, pensar um bocadinho na parte emocional do ensino, mas isso... Eu acho que aqui esta parte do ensino, pronto, acho que é fundamental. Acho que é a dinâmica. Eu ia para aí por causa de uma coisa que o Sérgio disse ainda há bocado do Vygotsky, que eu adoro o Vygotsky, não é? E da questão da questão o ponto em que se sente que a criança está para aprender. O ponto ideal. Porque vocês, uma das coisas que eu gostei, pronto, eu sou mãe de crianças na STAT, já agora faço disclosure, não é? E uma das coisas que eu gostei foi essa capacidade de fazer diferenciação pedagógica e de saber como chegar àquela criança, tudo bem? Não sei se são todos capazes de fazer isso ou não, eu tenho esta experiência. E eu acho que eu gostava de falar um bocadinho sobre isso, ou seja, de sairmos da lógica mais macro e irmos para o aluno. Sim. Ou seja, como é que eu chego ao aluno? Estava a ouvir o Pedro, o Pedro diz uma coisa muito engraçada, fez-me lembrar de uma coisa muito engraçada, e aqui nas competências dos professores. E uma das coisas que nós raramente falamos é o escutar, não é? E o escutar é fundamental para nós criarmos relação. Não é? Porque se nós não ouvimos o que os miúdos têm para nos dizer, estamos aqui com a nossa agenda claramente sobreposta àquilo que os miúdos estão. E nós sabemos que temos um déficit nesse sentido, que é nós verdadeiramente não estamos nunca a ouvir, estamos sempre a pensar no que é que nós vamos dizer, em vez de estarmos verdadeiramente a ouvir o que a pessoa nos está a dizer. E isto acontece ainda mais, isto é exagerado, quando nós estamos a falar de miúdos, porque achamos culturalmente que como os miúdos são mais pequenos também têm um conhecimento menor. O que não é de todo verdade. Não é? E isto é uma das coisas que me parece qualquer educador, seja ele professor mais formal, seja informal, pai, qualquer educador tem que desenvolver esta competência de escutar e de saber o que é que os miúdos nos estão a dizer, porque a ideia é que, de facto, os miúdos são todos diferentes. Não é? Eu tenho 2 miúdas, são gêmeas, do mesmo pai, a mesma mãe, criadas no mesmo sítio, nas mesmas escolas, tudo igual, os mesmos avós. Mesmo ADN. Tudo igual. Literalmente. E elas são completamente diferentes. Não é? A forma como nós funcionamos com uma não pode ser a forma como nós funcionamos com a outra. E isto remete um bocadinho para a questão que a Mariana estava a colocar. Nós, hoje em dia, temos uma tendência... Hoje em dia, salvo seja, isto vem da organização da escola, que herdámos, é a nossa herança cultural, que é, nós temos os miúdos todos a fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo, com o mesmo ritmo, com o mesmo nível de apoio, com o mesmo nível de complexidade, etc, etc. Quando nós sabemos que se os miúdos não são todos iguais, eles precisam de coisas diferentes. Não é? Então nós temos que procurar uma pedagogia complexa, não é? Que vá além disto, uma pedagogia complexa que permita acolher as diferenças dos miúdos no contexto do grupo, não é? Porque há esta questão, no contexto do grupo, para que eles possam evoluir do ponto de vista individual com os seus pares. Não é? E entra de novo a relação. E aqui é a relação com os pares, a relação com o educador, com o professor, nesta interação dinâmica que nós falávamos logo no início, professor, conteúdos, alunos, onde eu costumo dizer muitas vezes que o que nós aprendemos verdadeiramente são modos de interação social. É isto que a gente aprende. Não é? Nós aprendemos a relacionar-nos uns com os outros. Porque é a partir desta relação que nós vamos aprender as coisas que temos que aprender, e sejam elas mais relacionadas com a atividade física. Não é? Difícil, alguém pode aprender determinados gestos técnicos sozinho, porque treina o ritmo,
Não sou a melhor pessoa para falar Não, mas é verdade. Mas, Dá. Não fica tão bom, mas dá. mas a certa altura do seu percurso de aprendizagem Para vai ter que evoluir. começar Vai ter, é interagir. inevitável. E eu acho que é isto, ou seja, nós temos que organizar os nossos contextos de aprendizagem de forma complexa, que permita acolher diferentes níveis de competência, diferentes níveis de interesse, diferentes níveis de ritmos, diferentes níveis, e fugir um bocadinho daquela coisa de que nós vamos estruturar o nosso processo educativo para que todos estejam a passar pelas mesmas etapas ao mesmo tempo. Não, estamos a perder recursos, porque estamos a fazer miúdos a estarem a repetir coisas que já sabem, que já dominam e que são muito bons, e em vez de estarem a evoluir, estão aqui a marcar passo, poderiam estar a ensinar os outros, poderiam estar, sei lá, a fazer uma série de coisas, e os outros que ou porque precisam de mais tempo, ou porque precisam de mais apoio, ou porque precisam de uma relação de maior proximidade, ou porque precisam não sei o quê, também não têm direito, porque nós estamos aqui da organização, isto nós vemos na literatura que é o aluno médio, é que nós organizamos os processos para aquele aluno imaginário, e temos que fugir disto. E isto vai ao encontro também de uma coisa que há muito... Então, hoje em dia parece que haver mais, corrijam-me se eu estiver errado, mas que há um bocadinho o medo do aluno de excelência, das duas uma, ou eu dou o aluno de excelência e só dou atenção ao aluno de excelência e, portanto, todos os outros são maus, ou então dedico-me ao aluno médio, os excelentes, eles que se aguentem, e não pode haver alunos melhores, excelentes, depois os maus, e entra-se numa negação, em vez de entrar na atenção do não, este aluno está a desenvolver mais rápido, eu estou só um bocado a dizer a mesma coisa, mas sinto isso a reforçar, não é? O aluno desenvolve mais rápido, precisa também ele de ser estimulado, até porque ele vai subir a média. Se isso for bem feito, isso sobe a média E até geral. para ele não desanimar. E ele não desanima, ele fica inspirado e ele é o próximo também a abrir portas e muitas vezes depois é uma coisa que é os alunos de excelência numa área não são sempre os mesmos. Este aluno é de excelência nesta área, noutra área há de ser outro. Sim. E portanto isto também é muito importante reconhecer. Vivemos isto diariamente, não é? Então, e saindo, por exemplo, agora de um contexto mais de sala de aula ou de tatame, de sala de aula. Certo. No contexto assim, porque a pedagogia extrapola também isto, não é? Num contexto de relação humana, pais, filhos, casal, isto faz algum sentido pegar nisto por aqui, nesta lógica de... Bom, é uma lógica relacional também, não é? Sim, é como nós começámos a nossa conversa exatamente por aí, não é? Porque educar é basicamente tudo. As nossas relações vivem nesse sentido. E como pais e filhos, nós hoje vivemos um sentimento de culpa constante. Desde que saímos de casa até que entramos. Porque não dedicamos o tempo suficiente à família, porque não fomos comprar os alimentos biológicos que devíamos ter ido comprar, porque não fizemos a nossa sessão de yoga, porque não fizemos não sei o quê. Então andamos neste sentimento de culpa constante. E isto muitas vezes leva-nos a ter alguma dificuldade em dizer que não aos miúdos. Não. Por que não? Olha, porque assim, assado, porque o pai acha que não é o que for. E então, para fugir deste sentimento de culpa, e lá está, joga-se tudo na relação. As relações que nós vamos construindo com os miúdos é sempre numa lógica de compensar o tempo que eu não tive contigo, compensar. Quando nós sabemos, dizia o outro que um rio só é rio porque tem margens. E quando os putos não têm margens, não são rio, não se constroem enquanto pessoas. Então, é muito mais eficaz do ponto de vista educativo nós termos alguém que saiba dizer que não, e muitas vezes viver com esse sentimento de culpa, porque infelizmente a realidade não é uma projeção dos nossos desejos, e nós queríamos viver 100% do tempo para os nossos filhos, não conseguimos, também não vamos aprofundar, mas não sei até que ponto é que isto era saudável, ou melhor, tenho a certeza que isto não seria saudável, mas vamos passar isto, vocês vão deixar passar. Vamos, passou. Mas é fundamental construir esta relação de suporte e de apoio, porque os miúdos precisam disso, não é? Com as nossas relações é um bocadinho diferente, não é? Eu acho, porque aqui no papel de educador nós temos essa função de caminhar com aqueles miúdos, ou
para os levar a ser mais competentes daquilo que eles já são, né, lá no Sim, somos uma autoridade ali, é diferente, Tal e somos qual. num papel Tal e qual. diferente. Com relação com o par, com os adultos, as nossas relações funcionam exatamente da mesma forma. E nós temos muita dificuldade em dizer, em explicar ao outro aquilo que somos e que sentimos e o que acreditamos e o que não acreditamos. E este é o caminho pelo qual nós nos educamos coletivamente. Não é? Mas eu acho que descuidamos um bocadinho disso. Mas e num casal já não há uma relação de eu vou-te ensinar, não é? Vou-te ensinar sobre quem eu sou, por exemplo. Isso, ok. Isso. Bonito, Era sobre exatamente ok. isso que eu estava a pensar. Pronto, ok. Mas é isso, mas muitas vezes as dinâmicas de casal, eu agora estou a entrar completamente fora de pé, faço como, Meu Deus. como não, agora estou a falar como user, não é? Não, mas vai. Não, mas uma relação de casal, há uma paridade, não pode haver, e muitas vezes caem, as relações entram em decadência quando um lado acha que tem que ser o... Que se impor sobre. Que se impor sobre e ensinar o outro a Não, viver. mas acho que aqui é o Enfim, que todos estava- os casais, deixa eu ver só, acho que todos entramos um bocadinho às vezes, em certos momentos, nisso, ou se calhar estou a falar de mim, mas com, não é, sem querer Eu a e o pessoa... Sérgio não. Não, Jamais. vocês são espetaculares, e pá, eu faço este erro. Não, mas é bom ter isso em conta, não é? Porque... Mas isto que o Sérgio disse, é até que ponto é que, por exemplo, nós ensinamos, seja entre adultos, seja com as crianças, sobre quem é que nós somos, quem é que nós achamos que eles são, quem é que eles acham que nós somos e quem é que eles... E, sobretudo, no meio dessa... Estava a pôr o dedo no ar, isto é o reflexo da escola. Da escola. isso Napoleónica ainda Tal por e cima. Sobretudo, criar um espaço para que os putos possam ser quem eles são, não é? Porque depois nós andamos aqui nesta correria do dia-a-dia e não damos este espaço para os miúdos serem quem eles são, não é? E então, depois acontece, e como nós muitas vezes não temos consciência das nossas próprias coisas, quer na relação com os putos, quer na relação de casal, quer na relação com quem for, nós vamos querer que o miúdo vá ser o melhor jogador de futebol porque eu não fui. Claro, porque... Nós queremos que ele seja o melhor não sei o quê porque eu não fui. E nós queremos que ele seja o melhor... O melhor é depois por vergonha e depois por tanta coisa, não é? E isto acontece exatamente com as nossas relações. Como nós não temos muito bem consciência delas, acabamos por estar a dar a mão à nossa criança da infância e começamos a viajar para conseguir, de alguma forma, ir ao encontro daquilo que são as nossas necessidades mais íntimas e não uma criação de um casal ou do que for. Eu estava a pensar, porque é só dar espaço ou é dar espaço e acolher, que pode ser muito diferente do que era a nossa expectativa? Tal e qual, sempre. Porque aqui o espaço, quando eu digo dar espaço, é um espaço da intersubjetividade. Não quero utilizar assim estas palavras muito fortes, porque às tantas falamos muito e não dizemos nada. Mas é o espaço que se cria entre as pessoas. É este espaço, não é o teu espaço. Claro que as pessoas precisam de um espaço individual, está tudo certo, mas é um espaço onde as pessoas se encontram. É este espaço imaginário, é o espaço da relação, onde elas se encontram. Porque é nesse espaço que nós vamos conseguir criar o apoio necessário para ajudar os miúdos ao seu desenvolvimento, não é? E temos os termos da zona de desenvolvimento potencial, do scaffolding, essa atrapalhada toda. Podemos ir aí, gosto muito. Sim, certo. E em modelos de... Não, porque isto é uma coisa muito facilmente explicável e que ajuda muito mesmo, seja pais, seja instrutores que nos estejam a ouvir, seja quem for, que precisa de passar algum conteúdo a alguém. Mesmo até num casal. Sim. Em que eu te quero Mas qual é que explicar, é? Estou em que eu curioso te quero para saber. explicar como é que eu sou e que a relação alavanca por causa disso. Sim. Basicamente aqui a ideia por trás disto é ajudar alguém a fazer alguma coisa que essa pessoa sozinha não consegue. É esta a diferença. Não é? Exato. Ou seja, é o apoio necessário para que alguém consiga realizar determinada coisa que sozinha não consegue. E isto pode ser uma conversa, pode ser um não, pode ser uma competência, pode ser um gesto técnico, pode ser o que for. E a pessoa que está, o professor ou a pessoa que está nessa posição, faz o quê? Dá a ponte à pessoa? Tal e qual. Diz à pessoa, olha, vamos chegar ali, eu vou
ajudando a chegar Vocês lá. na STAT, agora vou ter que puxar, não acredito, Sim, vou sim. elogiar, fazem muito isso, Sim. é perceber o ponto em que a criança está, que é um ponto ótimo, diríamos, vá, para simplificar, e dar-lhe esse estímulo para que ele se consiga superar e perceber que consegue. Sim. Eu costumo dizer... Mas não fazem por ele, dão-lhe... Não, claro que não. Tem que haver sempre uma autonomização, não é? O objetivo é sempre a autonomização dos alunos, não é? Ou seja, os É que para alunos... ti está muito claro, mas se calhar para outras pessoas não Não, está. claro, isto é o que que eu tento é ensinar isto aos instrutores, e porque fui desenvolvendo isso, mas É isso, mas é é isso, sempre está aquilo que perfeito. nós temos, e todos os nossos instrutores tentam desenvolver muito esta competência, esta capacidade de olhar para o aluno, ver o potencial do aluno, e muitas vezes não é só ver o potencial do aluno e dizer ao aluno que ele até vai lá chegar, mas é dar ao aluno o seu próprio potencial, que ele não sabe. Atenção, as coisas mais poderosas que me aconteceu e que me levou à minha vida, aliás, vou fazer disto a minha vida, que o meu instrutor me fez sem querer. Não sei se foi sem querer, mas um dia estávamos a sair do treino e eu tinha o nosso fato, o kimono, o dobok, nós dizemos dobok, mas as pessoas conhecem mais como kimono, mesma palavra, mas em coreano, dobok, e tinha o colarinho era branco, e nós, os que estão no curso de instrução, têm um colarinho vermelho. E eu estava com o meu por cima, estava com um porta-chaves, daqueles que havia de fita por cima, ele vira-se para mim e diz: isso fica-te bem, isso, tu has de ser um grande instrutor um dia. E eu? Como assim eu? Ele, não sei porque mas ele olhou. Duvido que isso tenha sido por acaso. Tipo, ok, mas ele ter-me Ele viu. dito a mim aquilo que eu próprio não via, que é impossível de eu ver, não conseguia ver esse potencial em mim, e ele mostrar-me o potencial, abriu uma porta, não é? Portanto, eu acho isto para chegar ao papel de quem educa, não é? Que muitas vezes é olhar para o potencial da pessoa, que se calhar é uma imaginação ou não, mas a verdade é que eu acho que é muito intuitivo. Mas a pessoa vê o potencial, diz ao aluno: este é o seu potencial, você vai chegar aqui. Nós tratamos com você nas aulas, por isso é que eu estou a fazer isto. Mas na escola, vais chegar aqui, eu vejo-te a ser isto. E há pessoas que fazem isso espetacularmente, que dizem: olha, tu vais ser isto, vais conseguir chegar a isto. E que o próprio aluno diga: nunca ninguém me disse isso. Normalmente dizem-me sempre o que eu não vou conseguir. E isto é poderosíssimo. E depois, de facto, é a capacidade de levar o aluno até lá, passo a passo, não é? Apoiando. Apoiando. Sim. Mais ou menos, atirando aos leões a menos ou mais. Mas, Isso faz-me recuperar duas ideias. A primeira delas, e que é uma ideia que tem sido muito estudada nos últimos tempos, que tem a ver com a importância das variáveis de natureza socioafetiva na aprendizagem, que nós falávamos há pouco, ou seja, as pessoas não aprendem se não se sentirem motivadas, reconhecidas, encorajadas, etc, etc, etc. Isto por um lado. Por outro lado, fez-me lembrar um livro que eu conheci pela mão do professor José Morgado, né, que é um livro do Almada Negreiros e que se chama A Invenção do Dia Claro. Foi um livro que eu comprei na Feira da Ladra por €1 e uns trocos. E a certa altura eles estão lá a falar sobre o que é educar e a conversa de um miúdo com uma mãe, não sei o que mais, e ela diz que educar é ajudar alguém a tomar conta de si próprio. E esta imagem, diz isto de forma mais bonita, claro, eu estou aqui a resumir, Almada. mas traz-nos esta ideia da construção. Isto tudo que nós estamos aqui a falar, esta ideia da construção individual, mas numa componente fortemente interpessoal, na relação com o outro, não é? Ajudar alguém a tomar conta de si próprio. Por isso é que nós falávamos há pouco, a Mariana dizia, dos miúdos fazerem escolhas, etc, etc. Como nós nunca deixamos os miúdos escolherem, nós vamos ao restaurante e quem escolhe que os miúdos vai escolher, sou eu que escolho. E os ténis que vai, e a roupa que vai vestir, e não sei o quê. E depois ficamos muito admirados quando os miúdos à porta do liceu não são capazes de dizer que não à primeira ganza que lhes oferecem. Não é? Porque esta capacidade de tomar decisões tem que ser estimulada desde sempre. Isso é muito interessante. Bem, isso, é acho a verdade. melhor maneira de acabar este podcast. Ficava aqui horas, Podíamos ter mais o 4 dia episódios inteiro. hoje. Obrigada, Sérgio, foi espetacular. Pedro, Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado pela possibilidade. Obrigada.